A jornalista Maressa Sampaio conversou com o ex-governador do estado, Tarso Genro. Nesta primeira parte da entrevista, ele fala sobre a possibilidade de aliança do PT com o PMDB para 2018 e defende uma frente de esquerda envolvendo vários partidos. Veja a entrevista exclusiva agora. Governador, tudo bem? Tudo bem, prazer em falar contigo. Governador, recentemente a imprensa divulgou que o PT pretende fazer alianças ou cogita fazer alianças com o PMDB em pelo menos 6 estados, sobretudo no Nordeste. Sobre isso, o senhor declarou, daí eu vou colocar aspas, se isso acontecer, o PT arquiva a dignidade política que lhe pode regenerar e cai no pragmatismo vulgar e oportunista. Bom, para começar, eu quero saber se o senhor acredita que realmente o PT possa fazer essas alianças, de fato, com o PMDB. Eu acho que essa tendência ela está contida na maioria partidária, de quem domina, né, a estrutura política do partido hoje. Não quer dizer que toda a maioria pense assim. Mas, como essa esfera da política é muito determinada pela conjuntura, pelos debates que se processam, e a imprensa tem uma grande influência sobre a natureza desses debates, me parece que essa pode ser uma possibilidade, tomara que não seja, né? Tem uma ala do petismo que hoje é mais pragmática, né? E trocou, né, aquela visão de utopia democrática, de igualdade social, neossocialista, neossocial-democrata, por uma visão mais de relações de poder. Então, eu acho que essa possibilidade existe, mas ela pode ser contida. Durante e após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o PT adotou um discurso de golpe, disse que foi um golpe e chamou algumas pessoas de golpistas, alguns políticos que apoiaram o impeachment. Agora, o presidente Lula vai ao Nordeste, vai em caravanas, sobe em palanque com figuras como Renan Calheiros, por exemplo, que antigamente, né, que outrora foram chamadas de golpistas. Como é que se explica isso para a população? Bom, explicar, vai ter que explicar quem fizer essa aliança, né? Porque eu sou contra ela. Mas uma simples aparição num determinado palanque pode ser um símbolo político, né? E é disso que estamos tratando nesse momento. Não quer dizer que se algum golpista, por exemplo, venha fazer autocrítica, né, e dizer, olha, eu me enganei, eu peço desculpas ao povo brasileiro, eu peço desculpas a Dilma, eu peço desculpas ao PT, né, e eu quero compartilhar de uma aliança, é ele que está mudando de posição, né? Não é o PT e nem o candidato do PT. A minha preocupação ela vai num sentido contrário, ou seja, se o PT resolve perdoar. Em primeiro lugar, essa é uma visão muito pequena na política, perdoar. Não se trata de perdoar. Ninguém está fazendo ofensas morais ou está xingando a mãe do outro. Se trata de verificar o que é melhor para o país num determinado momento e para a representação política que aquela força política tem, ou aquele dirigente político tem, né? Então, eu acho que se a tendência foi essa, desculpar aqueles que deram o golpe, vamos colocar um golpista de vice para regenerar o país, eu acho que isso é um profundo equívoco e é um profundo mal que se faz para o futuro do país, porque confunde a população, rebaixa programaticamente a proposta da esquerda democrática, né, e leva o país a um lugar mais próximo do abismo. Nas falas mais recentes do ex-presidente Lula, a gente vê que ele fala muito sobre economia e dá algumas soluções, como estimular o consumo, o crédito, soluções bem parecidas com o que ele fez nos mandatos dele, sobretudo no segundo mandato. O senhor acredita que no cenário atual que o país se encontra, apresentar as mesmas soluções vai dar certo? Aquele movimento que o Lula fez, particularmente no seu segundo governo, foi um movimento genial, do ponto de vista político. Ele aproveitou a possibilidade de financiar o orçamento público com as commodities que estavam em alta e levou o país a uma situação de paz social e de combate à desigualdade que não tem parâmetro, não tem paralelo na história do país. Mas isso não se repete, né? Hoje, para que você financie o Estado e para que você desencadeie a partir do Estado um processo econômico virtuoso, de integração social, de criação de empregos, de obras públicas, né, relevantes para movimentar a economia e para reduzir as desigualdades sociais e regionais, você tem que tirar daqui de dentro.
você tem que fazer uma profunda e radical reforma tributária, né? Você tem que tirar de quem tem dinheiro, né? E quem tem dinheiro no país são muito identificáveis, né? É quem está profundamente vinculado à manipulação da dívida pública e tira os seus rendimentos, o seu lucro a partir dessa visão rentista e predatória da economia. Tá? E a partir dessa reforma tributária você criar um ciclo virtuoso de desenvolvimento autossustentável, sustentável pelo mercado interno, pelo consumo, mas a partir deste processo de acumulação. Tá? O endividamento do país e o compromisso com o capital financeiro não enriquecem o país, eles endividam cada vez mais. E quem controla essas taxas de juros e as formas de cobrança são os credores, não são os devedores. Veja o que ocorreu com a Argentina. Né? Então tem que pensar num processo de transição de uma economia predatória, liberal, rentista, para uma economia desenvolvimentista, de inclusão social, de dinâmica do mercado interno, né? E de reposicionamento do Brasil no cenário global. Como o Lula vinha fazendo seu primeiro governo através do Banco BRICS, né, que é um elemento importante. Então, eu acho que esse cenário não se repete, não. E o senhor acredita que o próprio Lula é capaz de oxigenar as ideias, de ir atrás de outras soluções, de mudar um pouco essa perspectiva? O Lula é um político genial, né? É o maior líder político desse país, né, nos últimos 50 anos, provavelmente, né, que causa inveja aos grandes acadêmicos, né, que entraram na política, porque o Lula faz movimentos com muita precisão política e muita capacidade de aglutinação. Então, eu não saberia te responder essa pergunta se o Lula está disposto a mudar a sua visão. Ora, a gente pensa que sim, ora, a gente pensa que não. Os grandes líderes políticos, em todas as épocas, de todas as posições, de todas as ideologias, eles sempre criam 2 ou 3 alternativas para testar possibilidades, né? Agora, o que eu tenho como claro, né, é que se nós não reformatarmos o nosso sistema de alianças, não revisarmos a forma através da qual nós governamos o Estado brasileiro e a forma através da qual nós financiamos o Estado, o país vai brecar, né, e vai cristalizar essa desigualdade brutal, né, que o golpismo, inclusive, aumentou no país. Então, nós temos que pensar dessa forma. E o que é essa forma? Em última análise, é uma questão só, né, que está no centro e da qual derivam todas as outras. É como financiar o Estado. Se não se responder, quem não responder como financiar o Estado, ou enterra o país na recessão, ou leva para a aventura de aumentar a dívida pública de maneira insustentável no próximo período. E o senhor acredita que hoje a nossa esquerda, do jeito que ela está, um tanto quanto fragmentada, é capaz de sentar e buscar, então, essa solução, este ponto de unidade de como financiar o Estado? Nós, recentemente, aqui no INPE, no Instituto Novos Paradigmas, nós tivemos uma reunião fechada com Boaventura Sousa Santos, que é nosso conselheiro. Tivemos um debate precisamente sobre isso, sobre esta questão. Como constituir um programa mínimo de uma esquerda plural. E eu concordo integralmente com ele, aliás, venho sustentando isso. Nós temos que procurar pontos mínimos de unidade e os pontos claros de exclusão, que não vão participar desse debate. A esquerda plural portuguesa fez isso. Disse o seguinte: nós vamos bloquear a liquidação do setor público, nós vamos instaurar um programa de renda em cima do turismo e transformar Portugal numa praça turística espetacular e nos relacionar, né, no mundo como um ponto de convergência para a Europa. Nós vamos aumentar o salário mínimo, né, e aumentar em 50 euros já no primeiro ano, e vamos retirar da agenda o que nos separa. Porque a grande questão é estancar a sangria que o neoliberalismo está fazendo lá. Está dando certo. Não é fácil fazer isso, porque hoje quem controla os estados, na verdade, são os bancos centrais e, por dentro dos bancos centrais, os credores da dívida pública. Eles é que dizem como é que você deve financiar o Estado para sobrar, né, para o pagamento da dívida, que hoje é praticamente a metade da arrecadação do país. Então, tem que ousar, não tem que fazer assim uma postura de garganta como fez o Syriza, com as melhores intenções, né? Como se fosse romper com a Europa, e se afundou. Tem que ter um programa modesto, direto, claro, que beneficie profundamente as classes populares e que estanque o domínio do capital financeiro
sobre o Estado. E a partir daí você vai ter taxas de crescimento moderadas no primeiro momento, mas que vai soldar uma unidade nacional capaz de tirar o país do abismo.